Este é o terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista, especial aí, o balanço da Copa do Mundo, recebendo aqui o jornalista Ângelo Ananias, do Diário de Jacareí, e os jornalistas da TV Câmara, Ícaro Leal e Davi Paiva. Bom, pessoal, nós recebemos aqui, antes da Copa, fizemos um programa especial também com a presença do jornalista Bruno Andrade do Lance, e um vidente que falou aí o seu palpite sobre o Mundial aqui no Brasil. É o Ângelo Ananias. A gente vai ver esse vídeo agora com ele, vidente de Jacareí. O aspecto que me preocupa se chama Neymar. Eu acho que o Brasil, para estar bem na Copa do Mundo, passa efetivamente pelo Neymar. Se o Neymar estiver bem, estiver inspirado e conseguir se colocar dentro de uma Copa do Mundo como ele se colocou na Copa das Confederações, estiver comprometido com aquilo, eu acho que o Brasil vai nadar de braçada. Caso contrário, já vou até deixar meu palpite aqui, eu acho que a Alemanha vai ganhar a Copa do Mundo. Muito bem, a gente viu aí, Ângelo, seus poderes de vidente. Era tão óbvio assim que o Brasil tinha essa dependência do Neymar e que a Alemanha levaria. E você considera que o Neymar fez uma boa Copa? Eu acho que ele fez uma boa Copa e acho que quando ele não jogou em determinados momentos da Copa, o Brasil também não caminhou. O Brasil teve muita dificuldade contra a seleção mexicana, por exemplo. No jogo contra a Alemanha, se ele tivesse lá, o placar? Não sei. O problema do Brasil contra a Alemanha não tem muito a ver com a ausência do Neymar, não. Eu acho que o que pesou foi a responsabilidade de ter pela frente uma seleção que era considerada a grande favorita à conquista do título depois do Brasil e que, para muitos, seria inevitavelmente adversária do Brasil numa hipotética decisão que acabou não ocorrendo. Então, eu acho que com ou sem o Neymar, eu não sei se com o Neymar o Brasil perderia por 7-1, mas acho que perderia para a Alemanha, né? Eu aprendi uma vez com um grande jornalista esportivo que vocês conhecem, chamado Orlando Duarte. Essa história de você, às vezes, lamentar o pênalti não marcado, do ponto de vista da sequência do jogo, não tem nada a ver. É muito bonito para a discussão do futebol, mas se ele marcasse aquele pênalti, o resultado não teria sido esse. Se ele marcasse aquele pênalti, a sequência lógica do jogo também não teria sido a que veio depois. Então, o resultado, evidentemente, que não seria aquele de uma determinada partida. É difícil dizer, pontuar se o Neymar joga contra a Alemanha, se teria sido diferente. Eu acho que o Brasil teria um pouco mais poder de fogo. Mas quem é que garante também que com o Neymar a marcação da Alemanha não tivesse sido outra também, né? Agora, eu pontuei a Alemanha campeã e não é de hoje, Elton, não quero me valer da opinião que dei aqui na TV Câmara, mas logo depois da Copa das Confederações, porque eu já vi esse filme, disse isso aqui no programa com vocês, na Copa das Confederações de 2005, saiu todo mundo muito entusiasmado, com o Brasil muito bem acabado, com um grupo redondo, que não carecia de nenhuma correção para a Copa seguinte, a de 2006, e o Parreira não fez qualquer grande alteração, a não ser ter o Ronaldo de volta, recuperado de contusão naquela oportunidade, e ele jogou a Copa e acabou se tornando recordista de gols naquela ocasião. Eu não enxergava o Brasil favorito desde o final da Copa das Confederações, porque sabia que a Europa vinha muito forte, né? Não tão forte como veio a Alemanha, mas era um sentimento, um palpite, enfim, uma coisa que ficou talvez até mais por admiração à seleção alemã do que propriamente por entender que ela seria efetivamente a campeã do mundo. Ainda bem que para a Alemanha que deu certo, né? Para você acha que pesou mais, Davi? A ausência do Neymar ou o despreparo, o descontrole emocional dos jogadores? Porque assim, a gente já conversou muito nos bastidores. O Thiago Silva sentado em cima da bola, capitão do Brasil, chorando, isso... Eu acho que o maior problema é que o Brasil achou que ia ganhar motivacionalmente. Então, foi colocado que nós temos os melhores jogadores e que nós vamos ganhar a qualquer custo. Esse espetáculo midiático que gira em torno da situação, trazendo um pouco para o Neymar, mais do que o Neymar ser o jogador mais importante do Brasil, o Neymar ele é o maior produto de marketing que nós temos no jogo. E eu acho que o futebol, assim, tanto quanto produto, por exemplo, o fato da lesão do Neymar, isso foi ruim para o Brasil como time, mas vai perguntar para os patrocinadores se isso foi ruim. Então, eu acho que acaba a gente se tornando um produto, e principalmente o Neymar, tanto que foi feita toda uma operação midiática depois da lesão do Neymar, a seleção brasileira com o bonezinho do Neymar, com força Neymar. E então eu acho que esse apelo emocional que foi feito em cima da seleção brasileira... Desculpa só te interromper, isso não tem muito a ver
não foi uma ação de marketing proposital do patrocinador, muito menos da CBF. Do Neymar, você disse? Essa coisa de segurar a camisa com o nome do Neymar. Isso foi uma coisa ali de meia dúzia de que foi. não, tenho certeza que foi. Aquilo, na verdade, foi uma ação do jogador, no momento, né? Não, nada é feito de... Meio que para tentar chamar a torcida para a seleção. Eu não acredito. Eu acho que foi... Eu não concordo. Só uma dentro. Por exemplo, o Neymar foi chamado, após a derrota do Brasil e o jogo contra a Holanda, o Neymar era o único jogador que não ia jogar contra a Holanda e foi o único que foi para a coletiva. Então eu acho que a CBF e a seleção brasileira, ela está muito mais preocupada enquanto vende o Neymar como produto do que a seleção brasileira em si. Então eu acho que isso acaba sim trazendo consequências para um time inteiro. Então, o jogador, tanto até os jogadores talvez entraram no último jogo, no jogo contra a Alemanha, com essa também, o Neymar não vai jogar. Então até eles acreditam, lógico que ele é o melhor jogador do time, ele é o jogador, o craque do time, o talento, mas eu acredito que toda essa áurea midiática, esse espetáculo inteiro em torno disso, eu não acredito que tenha sido ocasionalmente o boné do Neymar, tudo do Neymar. Eu acho que cada passo do Neymar, cada palavra do Neymar tem um marketing em cima. Eu acho que o choro do Neymar na coletiva não foi um choro verdadeiro. Desculpa, essa é a minha opinião. Eu acho que o marketing em cima do futebol hoje, e principalmente em cima da seleção brasileira, que, lógico, pentacampeã, e principalmente em cima do Neymar, eu acho que isso prejudica, assim, o time. E eu acho que todo esse espetáculo, onde as pessoas estão mais preocupadas em saber quanto que vai vender do que se o Brasil vai ter um resultado em si mesmo, isso acaba trazendo consequências todas. Então o técnico, ao invés de ele treinar o time, ele vai falar que, não, eu acredito, essa é a melhor seleção. Então, por exemplo, o Felipão começou a Copa do Mundo, ele podia falar para o povo brasileiro que o Brasil não era o favorito para a Copa do Mundo. Ele podia falar que nós estamos em um time em construção, que é um time que está acontecendo ainda, que nós vamos dar o máximo, que nós vamos trabalhar. Mas não, a gente fica acreditando que nós somos os melhores, que nós somos pentacampeão, e a qualquer momento vai ter uma genialidade no campo que nós vamos ganhar a qualquer custo. E acabou se esquecendo da tática, do treino, de tudo isso. Esqueceu que tinha 11, eu acho 11 do outro isso lado. aí é aquilo que eu te falei da humildade. Eu acho que faltou humildade do Brasil, do brasileiro, dos jogadores, de achar que a qualquer momento poderia resolver uma partida. Acho que com relação a entrar com a camisa, entrar com o boné, talvez até tenha tido um apelo de marketing por ser já junto ali com uma hashtag, talvez para a galera, né, fazer também cada compartilhamento, força nas redes Neymar sociais. Agora eu acho que aquele momento ali da camisa, o próprio choro em hino, eu acho que é um momento genuíno ali de cada jogador. Eu acho que é muito difícil a gente, de fora, a gente acabar julgando aquilo como assim, um produto do marketing, né? Eu acho que pode até ser que tenha um viés ali do marketing, mas eu acredito muito nessa genuinidade. E eu acho que foi um negócio muito forte, aquilo. Eu acho que parecia que o Neymar tinha morrido, entendeu? Não sei, eu achei muito forte aquilo. Agora, Desculpa, só para eu finalizar, eu acho que isso de entrar com a camisa, de parecer que o Neymar morreu, acabou destabilizando totalmente os jogadores. Isso foi o fim da picada. O Brasil acabou com todas as chances que ela tinha de ganhar a Copa a partir do momento que o Neymar se machucou e destabilizou o grupo inteiro. Entendeu? Não é culpa do Neymar, claro. Só uma coisa de procedimento em relação a isso que você falou, Davi. Eu concordo quase que 100% com você. Só uma questão de esclarecer o procedimento e aí, modéstia à parte, vai a opinião de quem já esteve lá. O Neymar só falou na quinta-feira, 2 dias depois do jogo contra a Alemanha, porque ele não havia falado antes. E era, naquele momento da presença dele na Granja Comari, jornalisticamente o personagem mais aconselhável para participar de uma entrevista coletiva. Nisso não se discute, porque com que moral, com que estado de espírito qualquer jogador ia para uma bancada para falar com 200, 300 jornalistas 2 dias depois de uma goleada como aquela? Exceção ao técnico Felipão. Então, a presença do Neymar naquela entrevista coletiva de quinta-feira, ela tem uma explicação, sim. Ele não havia falado antes. Infelizmente, ela veio como consequência da derrota de terça-feira em que ele não estava em campo. Tem alguns elementos aí nessa discussão que eu queria resgatar com vocês.
Quer dizer, a gente ficou vendo muito essa história do hino cantado com emoção, a camisa do Neymar, e fica essa história do hino, do patriotismo, a pátria com chuteiras, mas o futebol é só um jogo Isso é que uma se joga com a frescura. bola. É jogo de bola, e a gente não jogou bola. A gente frescura cantou o muito grande, hino, gritou o hino, mas não jogou bola. E é isso que fica, é quem ganhou o jogo. E uma coisa que ficou pra mim nunca tinha visto isso no futebol, no jogo contra a Holanda, teve um momento que os jogadores do banco passando instrução para os jogadores que estavam atuando na linha, o Felipão atrás. Parecia aquele momento, o break do basquete ou do vôlei. Vocês acham que o Felipão perdeu a mão do grupo? Essa história dessa emoção, esse caos emocional que, em tese, o jogo contra o Chile foi muito forte, mas aí a gente ganhou da Colômbia, quer dizer, já tinha, teoricamente, apaziguado. Eu acho que foi uma coisa circunstancial. Ela não aconteceria numa outra circunstância que não fosse aquela, num jogo que não valia absolutamente nada, porque ser terceiro ou quarto numa Copa Aí do já Mundo, tava... na circunstância em que o Brasil foi derrotado na partida anterior, naquele momento não valia absolutamente nada. Tanto é que eles estavam atrás de uma grande apresentação, que por consequência Jogaram pela honra. poderia ter culminado com uma vitória, exatamente. Eu acho que aquilo foi uma coisa de momento, um repente que deu ali em 2 ou 3 jogadores. Não acho que o Felipão perdeu a mão ali. Se ele perdeu a mão durante a Copa do Mundo. Não foi exatamente no jogo. Na que escalação, valia na muito pouco pra insistência. seleção brasileira. Nessa coisa que hoje você lê, do time que treinou e na hora de escalar, treinou o time A, escalou o time B, no fato de ter recebido meia dúzia de jornalistas para trocar confidências em meio à preparação para uma Copa do Mundo, que eu também não acho absurdo nenhum. É um momento em que é uma atividade, é um evento dentro de uma preparação. Você convocar alguém... Você não leva o psicólogo para conversar com o jogador? O técnico quer ouvir jornalista para sentir, para medir, para aferir a opinião pública da mídia como um todo. Não tem pecado nenhum disso. Então, eu acho isso tudo muito assim circunstancial. E agora a crítica, como disse o Davi no começo, que exagerou sobremaneira na análise do resultado, e crucificou 2 campeões do mundo, né? Ela começa agora a achar pelo em ovo para tentar justificar a eliminação do Brasil. Tem que encontrar uma explicação. Exatamente. Só para completar, a seleção, por essa ilusão que nos foi passada pela comissão técnica de que estava tudo pronto, ela era uma seleção que não estava preparada para perder também, né? E voltando à sua pergunta com relação ao Thiago Silva sentar na bola, exatamente isso. A seleção brasileira, ela tinha que contar com os problemas que nós poderíamos ter, com, de repente, o Neymar pode não jogar. O Júlio César falou que não esperava tomar um gol da Alemanha. Tomou Esperava, como você vai jogar com a Esperava Alemanha? tomar um gol de camarão. Exatamente. Não, tomar um gol faz parte do jogo. É algo que eu não esperava que caísse um avião no meio do estádio. Eu não esperava ver um disco voador em cima do estádio. Agora, tomar um gol... Então, eu acho que acabou que... Ainda mais na Alemanha, né? Se fosse... Acabou que nós ficamos apagando fogo, né? Tipo, chama psicóloga porque tá todo mundo desestabilizado emocionalmente. E não há psicóloga que resolva algo que foi enfiado na cabeça dos jogadores, enfiado na cabeça do Brasil, de que nós seremos campeões com certeza. E a gente tem que contar com as adversidades, e eu acho que esse fato também mostrou um pouco da desestabilidade emocional dos jogadores, talvez por eles acreditarem, por exemplo, aquele jogo contra o Chile. Eles acharam ali que eles iam perder a Copa do Mundo ali. E aí foi piorando tudo a partir desse momento. Uma coisa que não foi dita aqui, Elton, antes que o programa termine, queria deixar apontada só mais uma opinião. Se faltou alguma coisa no comando do Felipão, faltou naqueles 6 minutos e 40 segundos para ele parar o jogo com 2, com 3 ou com 4-0 e fazer 1 ou 2 alterações. Porque aí você conseguiria esfriar o adversário, que é uma atitude normal e coerente de um técnico. Essa história de dizer que deu um apagão, não deu tempo... Não, ele é pago para isso, né? Ele foi habilitado ao longo dos anos para ter o discernimento necessário numa beira de campo e perceber quando é que o time está falhando, quando é que o time está errando, quando é que você tem que mexer. Então, no momento em que a Alemanha fez o 2º ou 3º gol, ele poderia, sim senhor, ter parado o jogo com 1 ou 2 alterações e, de repente, ter mudado o curso da história. Eu acho que esse foi o grande erro do Felipão, talvez até o pecado capital que ele cometeu no comando da seleção, nesse trabalho como um todo. Você tem ali, Ângelo, você tem jogadores que já foram treinados pelo Guardiola,
Sim. qualquer cara de ponta que você falar Todos aí. eles já disputaram uma decisão importante na Europa. A grande Mourinho, maioria. que você tem o Davi Luiz cometendo falhas que o cara joga em alto nível. Sim. O treinador dele é o Mourinho, que é considerado um dos maiores. O Guardiola. Será que aí fala em apagão? É estranho isso também. Não justifica. E não vai ser a figura de um técnico como esses aí que você citou que vai resolver o problema, não. O problema está aqui. A solução está dentro do nosso país. Eu comparo mais ou menos a quando você escuta um fornecedor em Jacareí dizer que a prefeitura, ao invés de contratar uma construtora de fora, deveria contratar uma construtora de Jacareí para realizar uma determinada obra. Quando ela busca uma construtora fora, é porque, se não por favorecimento, evidentemente, mas é porque ela vê habilidades numa empresa de fora que uma empresa de dentro talvez não tenha. Não é o caso do técnico da seleção brasileira. Nós temos um país gigantesco, um país continental, com tantas e tantas divisões no futebol, com 3 divisões no futebol brasileiro a nível de campeonato nacional. Não é possível que a gente não tenha uma pessoa que vá conseguir dar um norte, que vá conseguir dar um rumo. Essa história de contratar técnico de fora, para nós, não serve, não cola, e eu não concordo com isso. E não acho que seja a solução. Vocês apostam em uma novidade? Eu pra também o acho. comando da Eu seleção? não acho que seja uma solução, mas é aquela coisa do torcedor, né? Eu gostaria de presenciar só para ver o que aconteceria se a gente tivesse um técnico estrangeiro. Eu gostaria de só ver. para ver. Aí você passa um determinado Não, período, aí só acabou vem tudo. assim, Sim, fala assim, não. tá vendo? Mas Não eu deveria gostaria ter de- trazido, perdemos tempo com o Guardiola. Mas eu É o gostaria que vai de acontecer. ver para, se tiver um erro mesmo, de nunca mais acontecer isso no Brasil. Entendeu? Nunca mais acontecer isso no Brasil. Mas eu tenho Quem um você- pouquinho de... Quem você gostaria? Eu gostaria de Ícaro? ver o Clisma. Esse é o nosso Gostaria de vídeo. ver o Clisma. Congela o Ícaro, igual o Datena Ele deixou- faz, e deixa ele quieto um minuto Daqui na a tela. 2 meses você promove uma outra mesa redonda pra gente ver se o Ícaro acertou. O Ícaro acertou. Eu não queria dar opinião sobre técnico, porque eu acho que o problema do Brasil não é técnico. Eu queria reforçar aqui as frases do Paulo André nas redes sociais, que ele O atleta, escreveu... o exatamente. zagueiro do bom Ele senso. do bom senso. Ele que escreveu... foi jogar lá na China. Tá jogando num grande centro. grande centro do Mas futebol. aí, no caso... a gente Deve ter tem muito que- bom senso lá A gente tem que também, exaltar na aí, China. no caso, a luta dele pelo futebol brasileiro. Ele nem foi um grande zagueiro, assim. Isso é controvérsia. E vocês não ganharam lá em Itaquerão até hoje e estão falando dos corintianos. Ó, não dá pra acordar e ler em todos os sites que o Marinho e o Marco Polo querem um treinador que represente a reformulação. Quem é? Só eu que fico indignado? Sempre com esse papinho. Querem enganar a quem? Eu também quero uma reformulação, a começar por eles. Aí ele cita que os cartolas aí das federações estão há 20, 30, 40 anos. José Gama, 40 anos no poder da Federação de Roraima. Carlos Orione, 33 anos na Federação do Mato Grosso. Delfim, na Federação de Santa Catarina, 29 anos. 25 anos, enfim. Nós temos todos um monte de cartolas aí que estão há décadas Que tá há menos no tempo, nosso tá há 19 futebol. anos só, né? Então, que fique aí que pra gente reformular o nosso futebol, que a gente comece reformulando aí os nossos cartolas e que o bom senso consiga aí as suas reivindicações, que são 30 dias de férias, pré-temporada maior, né? Máximo de 7 jogos em 30 dias. E isso tudo eu acho que talvez já dá uma chacoalhada no nosso futebol aí, melhora o Campeonato Brasileiro. Agora vai pelo menos. começar também, né? CPI do futebol, CBF, ano eleitoral. É natural que esses temas se misturem. A gente saiu às ruas, a TV Câmara saiu às ruas aí no período da Copa do Mundo para ouvir as pessoas em Jacareí, pegando um pouco a opinião delas sobre a Copa do Mundo, e você vai perceber que essas coisas vão surgindo. Solta pra gente o vídeo. Gustavo, o que você tá achando da Copa? Tô achando bom, mas só que o Brasil podia ter ido melhor. Ninguém esperava uma derrota desse nível, né? Perder, né? Poderia ter perdido, mas foi humilhante ter perdido nesse nível de 7-1. Então isso aí pegou todo o povo brasileiro de surpresa. Eu fiquei muito triste, porque mais pelas criancinhas. Eles estavam com muita expectativa. Eu acompanhei minha neta na creche, então eles estavam vivendo aquilo. Agora estão todos meio tristes, assim, e eu fiquei triste junto também com as crianças. Porque eles estão vivendo agora, então para eles era uma coisa assim, aí daqui a pouco abaixou, né? Desceu com tudo. Mergulharam assim, aí eles estão tristes. Eu vi na creche que as criancinhas não querem nem tocar no assunto de Copa. Foi tanto gasto que teve o Brasil, né?
O Brasil precisa de tanta coisa, principalmente da saúde pública. Investiu toda na Copa e o Brasil ainda não foi campeão. Então, para nós brasileiros, não tivemos resultado nenhum. Eu tô achando que é uma vergonha. Que o Brasil podia ter feito muito melhor. O problema foram os gastos, né? Na Copa. Do jeito que está o país, a situação sem saúde, educação, segurança e o absurdo, né, que foi gasto. E sem retorno, né? Porque não vai ter retorno. Eu acho que o mais responsável é aquele que é o líder da equipe, né? Então ele convocou o time, ele convocou a seleção, então cabe a ele responder em primeiro lugar, depois os jogadores, né? Então ele, a responsabilidade, acredito que foi mais pro Felipão. Felipão não soube cuidar também. O pouco que eu assisto, assim, não teve aquela sincronia, aquela coisa assim, igual a Alemanha. Eles eram mirradinhos perto do povo da Alemanha lá. Eu acho que colocou muito mal os jogadores, não foi legal. O Brasil perdeu porque tinha de perder mesmo, coisa de jogo, né? Uma coisa que não é garantida, achar que o Brasil ia ganhar, né? O Brasil ia ganhar mesmo, de verdade. Infelizmente não ganhou, né? Você acha que a culpa foi de quem? Do técnico, certeza. Que mexeu errado no time. Fiquei triste. Quase chorei. A gente não pode pôr só a culpa no técnico. Acho que é tudo. Já da comissão, já da organização. A organização foi falha mesmo. Falhou em tudo. Bom, é isso aí. Vocês... Agora, na sequência aí, nós vamos viver o período eleitoral. Perder a Copa do Mundo influi no processo eleitoral? Ter ganho, possivelmente, se a gente tivesse ganho, também influenciaria? Ou... Eu vou repetir o que eu disse aqui, que você... me lembro de você ter feito essa pergunta naquele nosso último programa. Se ganhasse, eu acho que não altera absolutamente nada. Como perdeu, vai durar um tempo. Né? Essa coisa da derrota, da bronca pelo resultado e do questionamento em relação ao que aconteceu, especialmente no quesito gasto público para a construção dos estádios. Agora, o que a gente fica curioso é saber quanto tempo isso vai maturar, né? Se o prazo de maturação disso vai durar o período suficiente para chegar a uma eleição e impedir, por exemplo, a reeleição do governo que trouxe a Copa do Mundo e que foi o grande gestor da Copa do Mundo no Brasil. Diga-se de passagem, sucesso total do ponto de vista da organização. Repito, questão de gasto é uma outra história que cabe aos políticos que poderiam ajudar também a mudar essa questão de federação, de confederação, de prazo para o cidadão se manter no poder, mudando a própria legislação, né? Cabe a eles investigar e apurar. Agora, eu acho que a derrota, do jeito que foi, na circunstância que foi, se ela conseguisse sustentar em termos de debate até a eleição, ela pode causar algum prejuízo, sim. E de qualquer forma, eu estava lendo na internet da vida aí, querendo ou não, a Copa está pautando os candidatos, né? O governo já falou na possibilidade de uma intervenção no futebol, né? Na CBF, que é uma entidade privada, e a oposição diz que não, que isso não é assunto para governo meter a mão. Né? De qualquer forma, nós somos brasileiros, amamos o futebol e todos nós sofremos bastante com essa derrota. E só para um adendo, segundo o Juca Kfouri, depois do 7-1, o Neymar foi jogar pôquer. Eu já estive numa final de campeonato de várzea e quando um amigo meu, que era o craque do time, perdeu a final do campeonato, ele ficou chorando em uma semana compulsivamente. E ele não ganha nada com isso. É claro que não tem como a gente fazer comparações, mas é fato que o futebol perdeu a magia muito por conta dos valores astronômicos aí que os nossos jogadores ganham. Eu acho que ela acaba influenciando até certo ponto, né? Se realmente houver esse discurso de uma intervenção, se for pautado as campanhas para esse viés, né? Se sustentar toda essa discussão até a eleição, acho que acaba influenciando um pouco, mas eu acho que isso daqui a pouco vai ter pode surgir outras discussões durante a própria eleição, né? Que acabam passando por cima disso e eu acho que não, ao meu ver, se ganhando ou não ganhando, eu acho que não alteraria muita coisa, não. Só antes dele falar, eu acho que espero que acabe logo essa pauta do futebol
e que, como nós estamos vivendo um ano eleitoral, que os candidatos deixem um pouquinho de lado aí o sucesso ou o fracasso da seleção e da Copa e a gente comece a debater aí os reais problemas da nossa sociedade. Estou pensando aqui cá com os meus botões o seguinte, né? Como o mundo dá voltas, há uns 10 anos mais ou menos, eu não sei precisar em que ano foi, o Aldo Rebelo, então deputado federal por São Paulo, foi o grande condutor de uma CPI Nike, CBF do futebol. Que não deu. E hoje, que não deu em absolutamente nada. Ele produziu vídeo, escreveu livro a respeito, tem tudo isso em casa. Teve um Globo Repórter super contundente sobre a CBF. E ele hoje, se alguém pode efetivamente intervir nas entidades a partir da CBF, é o ministro do esporte, é o Ministério do Esporte, quem tem a caneta na mão. E o que você ouve o Aldo dizer a respeito dessa situação da seleção, do mau comando do Filipão ou da ingerência dos seus dirigentes? Absolutamente nada. Ele está ali no quintalzinho dele só preocupado com os pontos positivos aferidos aí pela organização da Copa do Mundo. Eu acho que a manifestação mais contundente dele foi dizer que gostaria de chutar o traseiro da FIFA, né? Lembra disso? Sim. Isso foi lá atrás. Né? Ontem, na entrevista coletiva, também ele estava lá, senhor da situação, e agradeceu e muito. Eu assisti a entrevista inteirinha quando o presidente da FIFA deu nota 9,25 para a organização da Copa. O que eu fico indignado da gente ter que escutar a FIFA falar nota da nossa Copa aqui pra gente. Na verdade, ela foi provocada a dizer, né? Uma pergunta de um jornalista a respeito. Bom, a gente vai ter que, assim como o jogo chega ao fim, nós vamos ter que encerrar. Não tem prorrogação? Nossa, não vai ter prorrogação aqui. E para encerrar, eu queria que a gente rapidamente fizesse um giro aí. E o ponto positivo e um ponto negativo da Copa para você, Ricardo. Ponto positivo, eu acho que é essa interação entre os povos mesmo, eu acho que essa troca de experiência em que o povo brasileiro, não só os que foram aos estádios, mas eu andava por São Paulo também nos dias dos jogos. Interagindo ali na Vila Madalena. É isso não foi na Vila Madalena, mas você via a movimentação de estrangeiro, não só em São Paulo, mas em outras cidades você via que tinha estrangeiro. Então não foi só as pessoas que estavam nos estádios que tiveram essa interação. Eu acho que a gente conseguiu mostrar um país, se não um país ideal, mas um país que todos se apaixonaram, os estrangeiros mesmo, e isso eu acho que foi um ponto super positivo dessa Copa, né? Eu acho que o ponto negativo dela foi que a gente, apesar de ter tido uma Copa do Mundo, a gente não conseguiu concluir todas as obras que estavam previamente já estabelecidas, e a gente talvez tenha perdido aí uma grande oportunidade de ter dado uma modernizada muito maior. A gente modernizou muita coisa, mas podia ter feito muito mais com o longo período de preparação que a gente teve para essa Copa do Mundo. Acho que essa talvez seria um ponto negativo. Um ponto positivo, a Copa por si só. Eu acho que, repetindo aquilo que a gente disse no começo, foi muito legal, muito prazeroso ter a oportunidade de participar, de conviver, de relacionar com um ambiente dessa natureza, sabendo que tudo isso estava acontecendo aqui aos nossos olhos, dentro do nosso país. Esse é o grande legado da Copa. O ponto negativo, a forma como o Brasil foi eliminado. Eu acho que perder é do jogo. Se não fosse contra a Alemanha, poderia ter sido contra o Chile, naquela bola na trave, no último segundo da prorrogação. Então, perder é do jogo. Agora, o que doeu foi a forma como perdeu para a Alemanha, que nem a Alemanha esperava. Tanto é que ela tirou o pé do acelerador no segundo tempo, por absoluto respeito à seleção brasileira, naquele dia, naquele jogo no Mineirão. Eu acho que esse foi o grande ponto negativo, me atendo ao evento, aos jogos e à própria presença da seleção em si. Eu acho que o ponto positivo foi realmente esse resgate, não do orgulho por si só, porque o 7-1 mandou nosso orgulho lá para outro lugar, mas nós entendermos que quando o governo quer, quando a população quer, nós temos recursos, temos dinheiro e nós podemos fazer transformações nesse país aqui com um pouco mais de algo mais incisivo, um pouco mais de vontade. Então eu acho que o Brasil mostrou que é capaz de fazer grandes eventos, é capaz de manter todo mundo seguro, nós temos aeroportos, nós temos metrô, nós precisamos melhorar anos-luz, fazer melhorias em diversos pontos,
mas eu acho que foi uma prova de que o nosso país também não é tão ruim assim, né? Nosso país também não está assim como a imprensa estava pregando antes, um país abandonado completamente. Então esse resgate de mostrar que nós somos capazes de realizar mudanças no nosso país, você vê que estádios foram construídos em pouco tempo, obras gigantes foram feitas em pouco tempo, porque nós precisávamos fazer essas obras para a Copa. Então quem sabe agora a gente entenda que a Copa, não precisamos de uma Copa só para reformular o nosso país. Então esse foi um ponto positivo, esse resgate de mostrar que nós temos condições de mudar, se assim tivermos vontade. E eu acho que o ponto negativo, realmente, como o brasileiro é um povo apaixonado pelo futebol, foi, de repente, dar essa porrada na cara dos brasileiros de que talvez nós não sejamos mais, não temos mais o melhor futebol do mundo, não sejamos mais o país do futebol, se bem que nós somos pentacampeões ainda. Mas que a gente acorde, que faça as mudanças necessárias para que, no próxima Copa, a gente possa ser campeão e, quem sabe, resgatar. Eu preferia que nós fôssemos campeões em educação, em segurança, tudo isso. Mas o futebol é algo muito importante, está na nossa cultura, está dentro do sangue do brasileiro. Então também é algo que tem que ser valorizado e temos que melhorar para, quem sabe, aí, o Hexa na próxima Copa. Bom, o meu eu vou ficar dentro do campo. Eu achei a participação dos goleiros foi incrível. Foi fantástico. Muitos goleiros se destacaram. Apesar de alguns placares mais elásticos, eu achei que os jogos foram... Em geral, os jogos que você não dava nada, foram jogos fantásticos, assim. E o meu ponto negativo, eu acho que é essa mentalidade que o brasileiro tem. Às vezes, aí você falou da mídia, essa coisa de guerra, né? Essas metáforas da guerra no futebol. Eu acho que elas estão... A Alemanha, por razões óbvias, né? Não usa esse tipo de metáfora de guerra, de combate. E acabou essa coisa do coletivo se sobrepondo a esse discurso que é uma mentalidade, às vezes, do futebol brasileiro, né? É muito imediatista, né? Da batalha. E eu acho que está página virada já. Bom, é isso aí. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, Ângelo, vindo aqui. Até 2018. A gente queria depois pegar com você as previsões da loteria e outras, o horóscopo. Vamos ver o que Já fiz a minha fezinha hoje, essa eu não conto. Você acertou aí. Lá não estava muito difícil também, né? Acertar que era a Alemanha. Então estava ali. Então, obrigado pela sua audiência. Esse foi um TV Câmara entrevista especial aí sobre Copa do Mundo no Brasil. Recebemos aqui o jornalista Ângelo Ananias, do Diário de Jacareí, e também Ícaro Leal, da TV Câmara, e Davi Paiva. Muito obrigado pela audiência e até um próximo programa.